Olá, mamães, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre sentimentos, sobre os nossos sentimentos e os sentimentos dos nossos filhos. Eu passei uma experiência na semana passada foi uma oportunidade que eu tive para ensinar eles e para fortalecer os meus sentimentos também, né? Fortalecer os meus ensinamentos, né? Então, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que eu falei com ele. Primeiro, eu fui buscar nas escrituras, né? O que é que o Senhor fala sobre os nossos sentimentos, o que é que o Senhor fala com relação a isso. E eu coloquei, né? Passei para a idade dele e eu vou passar para vocês o que foi, tá? Eu acho que é algo bem interessante e bem importante, porque a gente precisa ensinar os nossos filhos a... Primeiro eu fui lá em Gênesis e vi lá no primeiro capítulo, versículo 26 e 28, o Senhor fala que a gente deve dominar sobre todas as coisas que Ele fez, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os grandes animais da terra, né? Então Ele já falou isso e eu falei isso para ele. E lá também em 2 Timóteo 1,7 fala assim, que Deus nos deu um espírito de fortaleza, amor e de moderação. Com todas essas informações, eu falei para ele assim, filho, lá na palavra em Efésios 4:26 fala que a gente pode se irar, mas que a gente não deve pecar. Então, o que a gente faz com tudo isso? A gente, né, com os nossos sentimentos, com a nossa raiva, com as nossas reações, com as nossas frustrações, com pode fazer, não pode fazer, posso, não, eu quero, mas eu não posso. Então, todos esses sentimentos, o que a gente deve fazer? A gente deve governar sobre eles. A gente está sentindo raiva, a gente está sentindo frustração, mas a gente não pode reagir de acordo com isso, porque nós não somos isso, nós não somos esses sentimentos. A gente pode sentir, mas a gente deve governar sobre eles. A gente pode se irar, mas a gente não deve pecar. Então, o que a gente faz? Então, eu pedi uma saída, uma estratégia para o Espírito Santo, que é lindo. Pedi ao Espírito Santo como que eu devo fazer, como que eu devo ensinar o meu filho a governar o sentimento dele, como que eu vou governar os meus sentimentos também. Me ajuda, me dá uma estratégia. E ele deu. Ele deu uma estratégia bem fácil, que às vezes a gente vem no nosso pensamento, a gente pensa, nossa, mas isso não é de Deus, Deus não ia falar uma coisa dessa, Deus é, né, muito mais forte. E a estratégia dele foi a seguinte, quando você se irar, Sara, você conta até 4. Olha só, até 4. Conta até 4. Espera a sua ira passar, sua raiva passar. E daí então você vai falar, ou vai reagir, ou vai agir da forma como Jesus agiria. E foi assim que eu falei para ele. Falei, filho, quando nós ficarmos com raiva, a gente não vai falar nada, a gente não vai reagir, a gente não vai brigar. Então a gente vem fazendo isso, desde então a gente vem fazendo isso. Às vezes dá certo, às vezes a gente esquece, às vezes a gente passa por cima, mas às vezes a gente conta e dá certo. Isso tudo é uma renovação da nossa mente, lá em Romanos 12:2. A gente precisa renovar a nossa mente, a gente precisa conhecer da palavra do Senhor para saber e pedir ao Espírito Santo uma estratégia, porque Ele está pronto, Ele é o maior interessado na educação dos nossos filhos. Eu tenho certeza que, assim como essa estratégia me ajudou, eu espero que ajude todas vocês, porque o maior interessado na educação dos nossos filhos, do que a gente governe os nossos sentimentos, ensine eles a governar, ensine as pessoas ao nosso redor a governar, é o próprio Senhor. Então se sujeitem a Ele, que Ele vai ajudar, que Ele vai ensinar de uma maneira doce, cheia de amor. Espero que tenha ajudado vocês. Um beijo, fiquem com Deus.